Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Veloso e estamos aqui mais uma vez com o nosso Dicas de Óptica e Contatologia. Lembrando sempre que contatologia é a parte da ótica que trata das lentes de contato. Bem, se você gostar do vídeo, clica no like, dê o seu like, ou inscreva-se também no nosso canal. Inscrevendo-se no canal, aciona o sininho que é para receber as notificações de novos vídeos. Bem, hoje nós vamos falar sobre lentes de contato e radiação ultravioleta, que é um tema que preocupa muitas pessoas, né? A radiação ultravioleta. Qual a nocividade dessa radiação e qual a utilidade? Na realidade, existe uma frase que diz assim: a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, a radiação ultravioleta, na realidade, é algo que nós precisamos. Nós dependemos da radiação ultravioleta. As pessoas precisam tomar sol durante o dia, cerca de 20 minutos, conforme a indicação dos médicos, que é para que possam produzir a vitamina D. Agora, o excesso de exposição ao sol é danoso. Tá? É como diz a velha frase, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Vamos ver, então, esse trabalho que fala sobre a radiação ultravioleta e as lentes de contato no final. Vamos aqui compartilhar com vocês a tela para que a gente possa ver. Aqui o céu escuro tem apenas as luzes das estrelas. E aí nós entramos na luz, a luz visível, a luz material, a luz física. Vamos entender primeiro o que é a luz e vamos ver que a radiação ultravioleta também é uma parte dessa luz. Também faz parte. Bom, a luz como energia é transportada em ondas. Toda energia é transportada em ondas, tá? Como diz ali, a principal característica das ondas é transportar energia sem transportar matéria. Uma onda é uma perturbação que se propaga, transportando energia sem envolver transporte de matéria. Vejam aqui, por exemplo, isto era um lago com águas calmas, paradas, como se fosse um espelho. Alguém jogou uma pedra nessa água. Imediatamente produziu uma perturbação e formou ondas. E essas ondas, então, transportam energia e não transportam matéria. Vejam, por exemplo, que nós colocamos essa folhinha de parreira aqui, ela sobe e desce ao movimento das ondas, mas ela não anda horizontalmente. Então, não transporta a matéria, simplesmente a energia, que é percebida por essa folhinha. A bandeira aqui é outro exemplo, também tremulando ao vento. A energia do vento faz com que a bandeira tremule, mas nada na bandeira muda de lugar, ela não anda, ela simplesmente sofre esse impulso de energia. Aqui nós temos uma corda, alguém acionando uma corda, mostrando a formação de ondas, né? Essa energia se propagando em ondas. E nós temos, então, a crista da onda, que é essa parte mais superior da onda, a crista. E o vale da onda, que é a parte mais baixa da onda. Tá? A onda, ela é medida em metros, né? Metros ou submúltiplos de metros. Aqui nós temos mais alguns exemplos, né, de transporte de energia sem transportar matéria. Aqui, por exemplo, é como se alguém tivesse amarrado uma fitinha vermelha na corda e acionasse essa corda em movimentos verticais. Novamente, aqui há essa percepção de energia, porém, a fitinha permanece aqui, ela não anda pela corda, certo? E aqui nós temos como se mede a onda, né? O comprimento da onda eletromagnética. A medida da onda é uma medida de distância, portanto, se usa o metro para medir a onda ou algum submúltiplo de metro. Centímetros, milímetros e, no caso da luz, o nanômetro, como nós vamos ver, que é uma fração de metro também. Como é que se mede o comprimento de onda? De uma crista até a outra crista. Esse é o comprimento da onda.
ou também pode ser de um vale até outro vale, até o próximo vale. Esse é o comprimento da onda. E aí nós identificamos a onda pelo seu comprimento. Bom, as ondas de luz são medidas em nanômetros. Ela é tão pequena, tão pequenininha, que ela é medida em nanômetro. Nanômetro é uma subunidade de metro. Ela representa 1 bilionésimo de metro. Essa é a medida de um nanômetro. Ou ainda 1 milionésimo de milímetro. Existe uma reguinha, a reguinha milimetrada, né? Que ela é cheia de tracinhos. Então, de um tracinho até o outro, aquilo ali é 1 milímetro. 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, 1/10 de centímetro é 1 milímetro. E o nanômetro? O nanômetro é 1 milionésimo de milímetro. Pega aquele tracinho que tem entre um tracinho e outro, divide por 1 milhão e nós vamos ter a medida do nanômetro. É algo tão pequeno, tão ínfimo, que aqui nós temos representado, por exemplo, um fio de cabelo. Um corte de fio de cabelo. Aqui é a espessura total do fio de cabelo. Tá? Cabelo cortado. 100 nanômetros é esse tracinho aqui, em comparação à espessura de um fio de cabelo. Então, 100 nanômetros fica muito longe da metade da espessura de um fio de cabelo. Se juntar aqui 500 nanômetros, 600 nanômetros, ainda não chegamos na metade da espessura de um fio de cabelo. Para vocês verem o quão pequena é essa medida, o quão pequeno é um nanômetro. Bem, aqui nós temos um gráfico que demonstra os diversos comprimentos de onda. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, frequência extremamente baixa, frequência muito baixa, ondas de rádios. Né? Ondas de rádio vão ficar entre ondas de 49, 60, 90 metros, é por ali. É o tamanho do comprimento de uma onda de rádio. Depois as ondas micro-ondas, a radiação infravermelha e depois aqui vem a luz visível, o que nós conseguimos enxergar. O comprimento das ondas aqui. Compreende entre 400 a 750 nanômetros, mais ou menos, o comprimento de cada onda. Aí depois nós temos a radiação ultravioleta, os raios X e os raios gama. Embaixo aqui uma outra representação. Aqui nós temos aqui abaixo de ondas cujo comprimento é inferior a 400 nanômetros, pertencem à radiação ultravioleta. É uma parte da luz, mas ela não é visível. Nós não conseguimos enxergar a radiação ultravioleta. Então, toda radiação que ela tiver menos de 400 até 100 nanômetros de comprimento de onda é a radiação ultravioleta. Ficando entre 400 e 315, a radiação ultravioleta A. Em seguida, nós vamos ver o que representa. O que quer dizer essa letrinha A? De 315 a 290 nanômetros é a UVB, radiação ultravioleta B. E de 290 a 100 nanômetros é a UVC, radiação ultravioleta C. Aí, ondas com comprimento maior do que 400 nanômetros. Essas ondas, cujo esse comprimento vai de 400 a 450 nanômetros, mais ou menos, formam a cor violeta. A gente diz mais ou menos porque não muda de uma cor para outra assim, num instante, né? Ela vai mudando, essa cor vai se alterando. À medida que ela vai chegando perto de 450 nanômetros, ela já vai tendo uma coloração diferente. Mas, para se ter uma ideia, entre 450 nanômetros a 500 é a cor anil, também conhecida como índigo, essa cor. De 500 a 530 nanômetros, ou seja, ondas que possuem um comprimento entre 500 e 530 nanômetros formam a cor azul. De 530 a 570, a cor verde. De 570 a 590, a cor amarela. De 590 a 620, a cor laranja.
De 620 a 750 nanômetros, mais ou menos, a cor vermelha, né? Ondas cujo comprimento, seu comprimento fica entre 620 e 750 nanômetros, formam a cor vermelha. Acima de 750 nanômetros, nós temos a radiação infravermelha, que também não é visível pelo olho humano, né? O que nós enxergamos é isso aqui, o que fica entre quatro ondas cujo comprimento ficam entre 400 e 750 nanômetros. Por isso é conhecido como espectro visível. A radiação infravermelha nós não enxergamos, mas a cobra, por exemplo, enxerga infravermelho. Abaixo de 400 nanômetros também não enxergamos a radiação ultravioleta, mas as abelhas enxergam a radiação ultravioleta. E aqui nós temos, então, a luz solar, o espectro visível. Bom, a luz do Sol é uma luz branca, é uma luz clara, branca. Por quê? É a mistura de todas as cores. Então, essa luz branca incide em um determinado objeto. Aqui, por exemplo, uma árvorezinha na cor verde. Quer dizer que essa árvore, ela absorve as outras cores todas e reflete a cor verde. Por isso nós vemos o verde na árvore, porque a árvore, a folha, no caso, ela reflete o verde. Do branco, da luz branca, ela reflete a cor verde, ou seja, da mistura de todas, ela reflete apenas uma. Às vezes, reflete duas ou três, a combinação. Por isso, nós temos várias cores. Mas vamos ver aqui o que nós chamamos de mescla aditiva de cores. É a mistura delas. Vamos ver. Cuando la luz blanca incide sobre una superficie coloreada, algunas longitudes de onda son absorbidas y otras reflejadas mediante la sustracción de colores. El color es una sensación que se produce en el ojo y en el cerebro por la recepción de radiaciones luminosas compuestas por distintas longitudes de onda. La luz blanca es una mezcla de diferentes longitudes de onda que al descomponerse forma los colores. Al mezclar luces de distintas longitudes de onda, se producen colores. Así, combinando los colores primarios azul, verde y rojo, se pueden obtener todos los demás. Este proceso recibe el nombre de mezcla aditiva. Ok. Nós vimos ali um prisma decompondo a luz. Um raio de luz branca que incidiu num prisma. E ao incidir no prisma, ele se decompõe nas cores do arco-íris. Essa experiência é conhecida como prisma de Newton. É a decomposição. Isso prova que o branco é a mistura de todas as cores. E, logo a seguir, mostra a mescla aditiva de cores, ou seja, a soma das cores. O nosso olho, ele consegue captar as cores verde, vermelha e azul, só. As outras cores são combinações dessas ali. É a mescla aditiva. Então, se nós misturarmos, por exemplo, o verde e o vermelho, vamos ter a cor azul. O azul e o verde, nós vamos ter uma cor chamada cian. E o verde, aliás, o azul e o vermelho formam uma cor chamada magenta. E daí outras cores, milhões de cores, só pelas combinações das cores. Tá? Bom, mas nós vamos falar sobre, então, a radiação ultravioleta. Aqui nós temos aqui entre 400 e 800 nanômetros aproximadamente, é o que nós enxergamos, é o espectro visível, né? Está aqui visão. E a radiação ultravioleta está aqui, abaixo do espectro visível, certo? E ela se divide aqui, amplia, né? Ela se divide em UVA, UVB e UVC, que nós vamos ver o que é cada uma dessas aí, tá? Então, nós temos UVA. O que é UVA? Esse A, ele vem de age, em inglês, que é idade. Então, é a radiação ultravioleta que causa envelhecimento. E ela tem o comprimento de 400 a 315 nanômetros. Tá? Então, ondas eletromagnéticas cujo comprimento fica
entre 400 e 315 nanômetros são ondas que pertencem à radiação UVA. Tá? Ela causa esse envelhecimento. Imaginem assim, dois gêmeos, né? Que um gêmeo nasceu e ficou numa cidade do interior e foi ser agricultor. Então, essa pessoa, durante a vida toda, se expôs muito ao sol. E o outro, gêmeo, igual, univitelino, igualzinho, ele foi para a cidade e trabalhou como bancário, a vida inteira como bancário, mas em ambiente externo, não tanto exposto ao sol. Depois de uma certa idade, vamos colocar lá 60 ou 70 anos, qual é o que vai estar mais enrugado, mais enrugadinho? Certamente, aquele gêmeo que ficou mais tempo exposto ao sol. Então, é a radiação que causa envelhecimento. No olho, particularmente no olho, ela causa aqui que nós chamamos de degeneração macular. Ela vai até o fundo do olho, é a radiação que vai até atingir o fundo do olho. Então, causa esses problemas também, como a degeneração macular. Por isso, a importância de se proteger com relação a filtro, nos protegemos da radiação ultravioleta. É um dano que ele não é sentido durante a vida, ele vai ser sentido lá na frente. Porém, é irreversível. A hora que percebeu já, não tem mais como voltar atrás. Até existem alguns tratamentos que interrompem a evolução, mas não regridem mais, tá? Tecido perdido ali, não tem mais como recuperar. O VB, esse B, a letrinha B aí, vem de burn, que quer dizer queimar. Então, é a radiação ultravioleta que causa queimaduras. E essa radiação ultravioleta, ela tem comprimentos que vão de 315 a 290 nanômetros. Na pele, ela causa esse tipo de queimadura, né? Deixa as pessoas vermelhas, como a gente fala assim, ó, parece um camarão. Né? Então, ela causa isso aí. No olho, o que ela faz? Acelera o processo de catarata. A catarata é a opacificação do cristalino. Na realidade, assim, as pessoas que chegam a uma idade mais avançada, elas vão ter catarata certamente, né? Só que se essa pessoa ficou mais tempo exposta à radiação ultravioleta durante a vida, essa catarata com certeza vai chegar mais cedo. Tá? Também uma outra formação, isso aqui se chama pterígio. Pterígio. É como se fosse uma membrana assim que vai avançando, uma formação esponjosa, que vai avançando em direção ao olho, à córnea. Tá? Pterígio. Tem pessoas que chamam catarata, mas catarata não é isso aí. Tá? Catarata é isso aqui. É a opacificação do cristalino. Aqui é o pterígio, que também é causado pela exposição à radiação ultravioleta. Tá? É mais observado em pessoas que recebem muito sol. Agricultores, por exemplo, que ficam muito tempo expostos ao sol, têm uma incidência maior de pterígio. Ou então, no litoral, os pescadores também. O pescador pega muita radiação ultravioleta. Ele sai em alto mar para pescar, de barco, ele recebe aquela luz direta do sol, com a radiação ultravioleta, e também a luz refletida, que incide na água e reflete em direção aos olhos. A areia também é outro componente que reflete muito a radiação ultravioleta. Então, essa é a UVB. Tá? A UVC é a radiação que causa o câncer. Na realidade, ela contribui de uma forma muito... Todas elas têm um certo comprometimento, mas a UVC de uma maneira mais especial. Tá? Então, por isso ela recebe essa letra C. O C vem de câncer. E os comprimentos dessa onda ficam entre 290 a 100 nanômetros. Outras fontes de radiação ultravioleta, que não é do Sol, nós temos aquele aparelhinho que é o fotopolimerizador dos dentistas, para catalisar ou polimerizar
uma restauração, aquela massinha da restauração. Então, aquilo ali emite radiação ultravioleta. Mas também é mínimo ali. Tá? De qualquer forma, os dentistas eles estão mais expostos a isso. Então, é bom que eles se protejam, né? Porque ele vai atender vários clientes e vai usar esse equipamento durante o dia, muitas vezes durante o dia. É bom que se proteja. Aqui, essas câmeras de bronzeamento também produzem muita radiação ultravioleta. Inclusive, elas foram proibidas, eu não sei se hoje já liberaram ou não, mas elas estavam proibidas pela Anvisa, tá? Muita radiação ultravioleta. E, recentemente, eu descobri também que tem esse aparelhinho aqui, é um catalisador de esmalte. A pessoa pinta as unhas com esmalte e depois coloca no tanquinho ali de ultravioleta. Mas também aqui é um mínimo, tá? Na realidade, o que apresenta mais risco aqui são essas câmeras de bronzeamento, porque a quantidade é muita e a extensão do corpo também. Pega radiação ultravioleta no corpo inteiro. E tem os filtros para se proteger, para nos protegermos da radiação ultravioleta. Chapéu. Esses protetores solares, bloqueadores de radiação ultravioleta. Óculos escuros. Não por ser escuro, ele tem que ter um filtro. Tem muito óculos escuro que não tem filtro UV. Tem que tomar cuidado. Até porque é muito pior usar um óculos escuro sem o filtro ultravioleta do que não usar nada. É melhor ficar sem nada do que usar um óculos escuro sem proteção. Por quê? Essa lente escura, ela favorece a midríase, que é a dilatação da pupila. Em ambientes escuros, a nossa pupila ela dilata mais. E se a lente não tiver um filtro ultravioleta, o que acontece? Vai passar mais radiação para dentro do olho, porque a pupila está aberta, né? Então, o óculos escuro, obrigatoriamente, tem que ter filtro ultravioleta. Tá? Capacetes aqui, capacete também, esse visor, hoje, praticamente todos eles, capacetes de boa qualidade, certificados pelo Inmetro, eles têm esse filtro UV também. Os próprios para-brisas de carro têm filtro UV. Vocês vejam o seguinte, alguns óculos, lentes de óculos, elas são, nós chamamos de fotossensíveis. Elas escurecem quando expostas ao sol. O que faz ativar esse escurecimento? É a radiação ultravioleta. Então, às vezes, a pessoa compra um óculos com lentes incolores, né? Mas essa lente escurece no sol. Sai ao sol, escurece ao sol. Quando ela está dentro do carro, não escurece. Só o que é isso? Ela não funciona dentro do carro. Por quê? Porque o para-brisa do automóvel ele tem filtro UV. E aí falta esse ativador, a radiação ultravioleta para ativar o escurecimento das lentes. E aqui também lentes de contato. Lentes de contato com filtros ultravioleta, que é o que a gente vai ver. Bom, aqui um mapa do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostra a quantidade de radiação ultravioleta chegando aqui na superfície da Terra. Esse mapa é do dia 13 de maio de 2020. Hoje nós estamos no dia 16 de maio, então há 3 dias essa era a radiação que estava chegando. Isso o INPE, todo dia ele coloca esse mapa dizendo a quantidade de radiação que está chegando, né? Então aqui, por exemplo, essa cor roxa é extremo, muito alto, tá? Então nós temos aqui ó, um roxinho, aqui muito alto. O vermelho, né, muito alto também. O laranja seria alto. Amarelo aqui é moderado. Por exemplo, aqui nós estamos em Santa Catarina. No dia 13 aqui tinha uma boa região de Santa Catarina e estava moderado. Tal. E mais ao sul, aqui lá no extremo sul, já saindo do Brasil, nós pegamos um pedacinho do Uruguai aqui, um pedaço da Argentina, aí é baixo, um índice baixo. Mas isso aí muda dia a dia, tá? Muda dia a dia. Se vocês quiserem ver, tem um site aqui que vai levá-los a esse mapa aqui diariamente. Aciona
o site, né? Aciona o link ali e vocês vão ter o mapa do dia. Bom, e as lentes de contato? Ora, nós analisamos 174 modelos de lentes de contato, que eram as lentes de contato com registro na Anvisa, 174 modelos. Desses 174 modelos, 63 os fabricantes declaravam que as lentes possuíam filtro ultravioleta. Ó, minha lente tem filtro UV. Beleza. Tranquilo. As outras não. Agora, a lente de contato a gente não escolhe por ter filtro ou não. Outros fatores nos fazem escolher as lentes de contato. É curvatura, diâmetro, hidratação, o grau da lente, uma série de fatores. Se eu chegar no final, tem uma lente que me oferece filtro ultravioleta e outra não, eu posso optar pela que oferece filtro UV. Mas não é a primeira condição de escolha. Tá? Pode ficar a última condição de escolha. E aqui, isso é um aparelho que mede se tem filtro, testa se tem filtro ou não. Esse aparelho é usado nas óticas para testar lentes de óculos, lentes de óculos. Eu vou falar mais ou menos o funcionamento dele para vocês, para que a gente entenda. Aqui tem uma tecla liga-desliga, a gente coloca aqui. Então, na parte superior, aqui é um emissor de radiação ultravioleta. Ele emite radiação ultravioleta. E embaixo, um receptor. Então, o momento que eu ligo, ele está dizendo, não tem filtro ultravioleta, porque não tem nada aqui. Se eu coloco uma lente aqui sem filtro ultravioleta, ele vai dizer que está chegando radiação ultravioleta lá, então não tem filtro. Se essa lente tiver filtro, então vai mostrar aqui nesse mostrador, por exemplo, 400, que é o que ela está filtrando. A radiação, o ultravioleta que ela está filtrando, está bloqueando. Aí não recebe, parou de receber. Se a gente colocar um pedaço de madeira aqui, também mas ele não está chegando radiação ultravioleta. Tá? Aqui, dessa forma. Então, está emitindo a radiação ultravioleta, colocou-se uma lente aqui dos óculos e o aparelho não recebeu a radiação do outro lado. Então, está demonstrando aqui ó, o V400. Essa lente tem filtro ultravioleta. É o que está dizendo o aparelho. Bem, o que acontece? Nós pegamos esses modelos que se declaravam ter filtro ultravioleta, 63, e os 63 acusaram que a radiação estava chegando. Nós colocávamos a lente ali no meio e a radiação chegava. Tá? Então, já fico na dúvida, assim, qual é o que filtra? Né? O que está filtrando isso aí? O fabricante diz que tem, mas e aí? Tem ou não tem? Quando eu coloco no aparelho, a radiação chega do outro lado. Né? Então, teoricamente, não está filtrando. Já entrei em contato com algum fabricante, não, mas o teste tem que ser feito de uma maneira diferente, tal, enfim. Mas está chegando, está passando a radiação ultravioleta. Né? Já tem maneiras diferentes, tá? Mas o Sol tem maneiras diferentes de emitir a radiação ultravioleta, fazer com que chegue até aos meus olhos, enfim, né? Então, o que eu acho assim eficaz é que se use óculos para proteção contra a radiação ultravioleta. A lente de contato, ela vai proteger, digamos que efetivamente tenha o seu filtro. Ela vai proteger aonde está, onde ela toca. Que é uma lente gelatinosa, por exemplo, ela passa de 1 a 2 milímetros além da íris visível ali. Então, é aquela área que ela está protegendo. E as estruturas internas. Né? Mas ela não protege as pálpebras, não protege a esclera, que é a parte branca do olho. Então, ficam algumas partes a descoberto do filtro. Garantia que se tem para cobrir isso é o uso de óculos. Então, o que eu recomendo? Assim, não, eu quero me proteger da radiação ultravioleta. Em cima das lentes de contato, use óculos. Porque se 63 tem cento e tantas lá que não tem. Né? Cento e poucas lentes que não tem. E aquelas que dizem ter, também, eu fico na dúvida. Será mesmo que tem? Por medida de segurança, então, vamos usar óculos.
Saiu na rua, coloca seu óculos escuro, vai estar protegido da radiação ultravioleta. Quando entra no ambiente interno, tira o óculos, aí não tem radiação ultravioleta. Tá? É a maneira mais garantida. Então, é a soma da lente de contato mais o óculos. Tá? E aí nós vamos estar protegidos. Ok? É isso aí, gente. Por hoje é só. Muito obrigado e um grande abraço.